Bem-vindos ao DunaCast, o podcast do Duna Arrakis Brasil. As mãos, os lábios se movem, ideias jorram de suas palavras e seus olhos devoram. Ele é uma ilha de individualidade. Descrição extraída de Manual de Muad'Dib, da princesa Irulan. Saudações, Fremen, aqui Pascoal Naib. E aqui Hildon Oliver. O mistério da vida não é um problema a resolver, mas uma realidade a vivenciar. Aqui é o Fred Negrini. Não há segredo em se equilibrar. Você só precisa sentir as ondas. Bem-vindos a Arax e bem-vindos ao DunaCast. O DunaCast vai ser o podcast que irá analisar detalhadamente todos os 48 capítulos do livro Duna e suas 680 páginas. Isso mesmo, você vai fazer sua leitura pessoal e depois vem aqui conferir todos os detalhes, curiosidades ou mesmo para tirar suas dúvidas. Estamos no 37º episódio e vamos analisar o 37º capítulo do livro Duna. Você já deve saber e ter ouvido nos episódios anteriores do DunaCast que os livros escritos por Frank Herbert não têm uma separação dos capítulos por numeração, tipo capítulo 1, 2, 3 em diante. Ele separa os capítulos por excertos, citações iniciais. Esses excertos, citações, você sempre vai escutar nas aberturas do nosso podcast, com a voz aveludada e sexy de Hildon Oliver. E a saudade estava grande. Sendo assim, cada capítulo tem um excerto diferente. Mas, para facilitar a vida dos nossos ouvintes, eu fiz um instrumental colocando uma numeração em cada um dos 48 excertos do livro. Assim, cada episódio vai ser referente a um capítulo do livro. Para quem acompanha lendo o livro Capa Dura da editora Aleph, estamos na página 448. Mais um episódio e, obviamente, para essa análise ser completa, preciso dos meus convidados especiais. Essa missão no planeta deserto necessita de guerreiros e Muad'Dib é quem convoca. Longa vida aos guerreiros! Long live the fighters! Começo sempre por ele, nosso navegador da guilda, editor e colaborador desse podcast, que ao ler esse capítulo lembrou do tempo que saía com os amigos e tomava aquela cerveja de especiaria e só lembrava da existência quando acordava no outro dia. Ele, Hildon Ressaca Oliver. Rapaz, eu tenho que admitir que eu não sou mais jovial, não consigo mais aguentar uma noitada de cerveja de especiarias, nem muito menos de caipirinha de especiarias. Saudade, gente, saudade grande. Eu quero agradecer a todo mundo que acompanha a gente, que está sempre ouvindo os podcasts e cobrando, de vez em quando recebo uma mensagem, quando é que vamos voltar e tal. A gente está tentando se reorganizar. O Pascoal passou por umas problemáticas, mas estamos agora, né, Pascoal? Problemas técnicos. Eu queria até saber também do feedback de vocês, que eu, nesse período, eu lancei um projeto que em breve eu quero estar fazendo, porque é um projeto que dá muito trabalho, né, de curtas, né, de análises, é algo que eu gosto de dizer que é história e poesia. Eu gosto muito de brincar com isso, coisa narrativa, com esse storytelling, então é um negócio que me agrada bastante, mas dá trabalho, gente, dá muito trabalho. Dá trabalho, mas eu quero saber de vocês. Pronto, eu vou dizer aqui, o Murilo Herbert, ele falou, ficou excelente. O Cauã Edles falou,
Não sumam nunca. E ele falou isso há um mês, né? Nós sumimos. Não. O Wagner Moraes falou, muito bom. Parabéns pelo trabalho. Já aguardo os próximos. Vida longa aos guerreiros. O pessoal curtiu muito, viu? Tá aí, viu? Ah, que bacana. Não, Só pra constar. Eu tô aqui, preparando, né? inclusive, surpresas aí, inclusive. É porque eu não tô ajudando, eu vou ser sincero, o coitado do Rio do Chá. Eu vou me entregar aqui É um antes que ele. projeto que requer um roteiro muito. E assim, não dá. Eu não posso fazer um roteiro de Duna sozinho, né, gente? Tem que ter o nosso Naib. Mas vamos lá, vai dar certo. Mas olha só, grande Rildo. Ok. Estamos recebendo novamente, depois de muito tempo. Eu tive que fazer negociar, cara, com os agentes dele, para poder ele vir aqui, horário tal, dia tal, porque o cara é importante. Ele simplesmente fez um mestrado, Rildo, com base na obra do Frank Herbert, que depois ele vai falar um pouco sobre isso. Vamos aqui receber novamente, com muita alegria, Fred Negrini. Seja bem-vindo, Fred. Olá, galera. É um prazerzaço estar aí de novo, né? Gravando com vocês. Já achei no YouTube e nas mídias, no Spotify, vocês vão achar lá do Messias, né? Eu participei de um dos capítulos e tinha participado antes também, né? Sempre nos grupos do WhatsApp, ali discutindo com a galera, trocando ideia. E como o Pascoal disse, eu pesquisei, né, na minha pesquisa de mestrado, o Duna. No caso, 6 livros do Duna, não só o primeiro, né? E agora no doutorado, eu estou no doutorado também agora, e eu estou dando sequência, né, na pesquisa sobre Duna também os 6 livros, né? E eu estou dando aula de professor substituto de literatura norte-americana aqui na Unesp, de Araraquara. E os alunos estudaram Duna nesse semestre, no 4º ano. Eu passei para eles o primeiro livro, né? Se você é um aluno meu ali, ó, exatamente esse capítulo foi cobrado em uma das provas. Agora você pode ouvir o podcast para responder melhor, quem sabe, numa próxima. Olha aí. Vamos ter muito que aprofundar aqui nesse capítulo, o Rildo e Fred. O Fred vai ter muito, vai falar um pouco mais dessa pesquisa. E é verdade, ele tinha feito mestrado, já está doutorando, já está fazendo, a parte de doutorado já. Então tem muito mais coisa aí que ele está acrescentando e que ele vai falar um pouquinho aqui nesse capítulo especial. Mas vamos seguir adiante, porque temos muita coisa para conversar sobre esse capítulo 37. Porém, antes de iniciarmos a análise, vamos fazer, claro, uma breve recapitulação do 36º capítulo, que foi o episódio chamado Siete Tad. Grande Rio do Grande Fred. O capítulo 36, eu vou aqui fazer um resumão, se vocês quiserem acrescentar alguma coisa, ok, se não, a gente já vai passar para a análise do capítulo 37. Mas é basicamente o menino Paul, né? Ainda é o menino Paul, chegando com a Jéssica no Siete Tad. A gente viu isso no filme, é interessante que existe diferenças, né, entre o filme e o livro, claro, é uma adaptação cinematográfica, óbvio que vai ter diferenças, e a gente já pontuou bastante isso no capítulo 36, no episódio 36, mas é muito interessante que ali a gente vê também a confirmação para a Shani que o pai dela, Liet Kynes, no caso no livro é um homem, né? No filme é uma mulher, e não é parente da Shani, uma coisa que a gente vai conversar também sobre isso, mas no livro a Shani descobre, né? Ao chegar em Siete Tad, que o Liet Kynes está morto, então já é uma questão de luto. O Paul, ele chega lá e conhece também o funcionamento de como é um Siete, então é bem interessante a gente ver, né, toda uma logística, todo o equipamento que eles possuem tecnológico, né? Muitas vezes os frames são colocados só como fanáticos religiosos, supersticiosos, né? Mas a gente vê que eles têm uma tecnologia e tem uma questão científica muito bem avançada e estudada. E a gente vê lá que tem salas de aula para poder eles entenderem como é que funciona todo o sistema, o sistema de Arrakis, né? Como funciona o ecossistema de Arrakis e como eles podem fazer
que aquilo se transforme mais na frente, bem mais na frente, eles têm uma visão de algo assim, de gerações, para que se transforme em um local verde, né, com água abundante, né? E é interessante também nesse capítulo que o Paul conhece Hara. Hara é um personagem muito legal. Hara é a esposa do James, que é exatamente aquele que desafiou o Paul em combate, e o Paul matou, né? Porque nesse combate teria que haver morte, não poderia terminar sem a morte de alguém. E a gente vê também que o Paul ofertou lágrimas, né? Umidade para James, né? Porque ele não queria ter matado, né? E aí ele conhece Hara e os 2 filhos de James, né? Então a partir daí Hara fica como se fosse responsabilidade do Paul por 1 ano, e os meninos também vão ficar sempre responsáveis por Paul, né? Ele virou um pai pelo fato de ter matado o pai deles, né? Então era uma tradição lá do set, do City, dos Frame, né? Sobre isso. Então, a gente meio que termina sabendo que eles estão tendo que se mudar de Set Tabre. O Sardaukar continuam indo para Arrax para tentar exterminar os Fremen. Lembrando que o fato deles terem lutado com o Sardaukar, os Fremen terem lutado com o Sardaukar, se mostrado excelentes combatentes, trouxe uma raiva, um orgulho com os Sardaukar, que eles querem exterminar os Fremen. Eles acham que são poucos também, né? E vão aí atrás de querer destruí-los, né? E no finalzinho é interessante que termina assim: Paul recordou as histórias sobre os Fremens, que suas crianças lutavam com a mesma ferocidade de adultos, né? Que aí ele tem esse contato com os filhos de James e está imerso nessa nova cultura, né? Então é interessante a gente citar isso, que é um pouco diferente no filme, né? No filme, quando eles chegam, existe já uma receptividade bem diferente, né? Bem assim, agressiva, as pessoas não confiam. A gente vê 50% ali achando que eles são assassinos, são espiões, mataram o James, e a outra acham que ele faz parte da lenda, se é o Mahdi, que é o Lisan al-Gaib, né? O que a gente vê também no capítulo 36, com a Hara perguntando: você é o Lisan al-Gaib? Os meninos também vão perguntar agora no capítulo 37 isso. Mas assim, de uma forma muito tímida. Não é uma afirmação como no filme a gente viu já essa afirmação de que a maioria, ele é o Mahdi, né? Essa coisa toda. Então, já que nós finalizamos essa nossa recapitulação, precisamos passar para nosso quadro semanal de informações sobre o universo de Duna, Notícias do Império. Boa noite. Esse é o Notícias do Império, aqui no Duna Hacks Brasil. Grande Hildon, grande Fred. Estamos de volta, muito feliz por voltar à gravação. Para quem está ouvindo em sequência, não vai achar que nós estamos de volta, mas para quem estava acompanhando o nosso podcast, nós ficamos num hiato por problemas técnicos, problemas de saúde, já solucionados, né? Mas tivemos esse pequeno contratempo. Então agradeço muito a galera que continua seguindo a gente, principalmente, Hildo, a galera que nos apoia, né? No Catarse, no DunaCast. Então eu queria que esse apoio, ele é... Cara, sem esse apoio a gente não consegue estar produzindo, né? Nós tivemos esses problemas técnicos, né? Também de ordem pessoal e técnica também, que o Pascoal. Mas é com o apoio de vocês que a gente consegue voltar, a gente consegue revitalizar algumas questões. Pascoal, vou mandar um microfone novo para o Pascoal, vou parar com isso. Obrigado, Hildo, obrigado. Olha só, Hildo, eu quero agradecer aos nossos apoiadores do Catarse. Quem não sabe, a gente tem no Catarse, só coloca lá DunaCast. Fiquem à vontade para apoiar. Nós temos apoio de R$5 a R$50, tem de 5, de 10, de 20, então de 50, você fica à vontade. E a gente tem aqui o nosso Fernando Sarmento, fiel há 2 anos seguidos aqui apoiando o nosso... Fernando é sensacional, bicho. Sensacional. A gente tem o Rogério Acioli também, nos apoiando. Também. Aqui. Super Rogério Acioli. Fernando Galvão, que também está nos apoiando. Fernando Galvão
Já tá 5 meses já apoiando a gente, então muito obrigado. Obrigado. O Rafael de Campos Crivellaro também, 15 meses com a gente, apoiando. O Rogério, 18 meses, que eu não falei. Cearense, Antônio Chaves Sampaio, filho de Fortaleza. Aí, daqui da área, hein? Daqui da área. Da área, conheço. Tá nos apoiando há 9 meses. A Júlia Massen, nos apoiando também há 9 meses. Júlia da casa, Júlia é uma querida. O Hudson também, cara. O Hudson Pacheco Pinheiro, já há 16 meses apoiando a gente. Além, né, Hildo? Se a pessoa não quiser assim, apoiar pelo Catarse, quiser passar um Pix pra gente. Rapaz, é muito fácil, cara. É só você entrar em contato com a gente e mandar aquele Pix, né, pro nosso e-mail, né, Pascoal? Que é? dunacast@gmail.com. Lembrou? Lembrei. Inclusive, a nossa querida Beatriz, né, Beatriz Benberg, que é a nossa manager set, inclusive, ela pagou o ano todinho. Pagou o ano todo? Foi o ano todinho, porque ela acredita, inclusive, sempre está disposta aqui a participar das gravações. Ela vai participar, né? E de outras coisas que em breve saberão. Ela vai participar. Agradecer também o Wellington Cedran, que está nos apoiando via Pix. Fantástico. E o João Victor, também apoiando a gente. João Victor, grande abraço, João Victor. Sempre pergunta. Tô com saudade de vocês. Estamos voltando, João Victor. Estamos voltando. Eu tô voltando. Aquela musiquinha era boa, né? Eu tô voltando. Mas olha só. Voltando. Exatamente. Se eu só falar aqui rapidinho nossas estatísticas no Spotify, tá? A gente está com 3.438 seguidores no Spotify, somente no Spotify. É importante falar isso, porque a gente tem Deezer, tem o que mais, Rio, que a gente tem de tem o locais próprio na Amazon, do Amazon da Prime, Apple, né? Tem o Amazon Music, tem o próprio do Apple, né? O Apple Music. Apple Music. Tem alguns aplicativos que o pessoal gosta de ouvir podcast, tem muita coisa. Então a gente tem 3.438 somente no Spotify. Mais de 113 mil. E lembrando, é importante, né, Pascoal, vocês botarem aquelas 5 estrelinhas lá pro DunaCast, né? Eu acho que são 5, né? Acho que... São 5. É muito, muito importante. E aí é importante pro Spotify até entender a nossa relevância, né? Pra que a gente consiga atingir mais pessoas, né? Exato. No Spotify a gente tem 85,9% da nossa audiência. No Apple Podcasts, 4,3%. Em outros, que são esses que eu falei, Deezer, Amazon, 9,9%. Então, é muito importante. No Brasil, a gente tem praticamente todo o nosso público, obviamente, é brasileiro, 95%. Mas é bem interessante que 1% é de Portugal e 1% nos Estados Unidos. Assim, fechado. Então, 97% legal. nesses 3 países. E vai espalhar daí o restante em vários outros países, que a gente... É tanto país aqui que não adianta falar agora. Mas agradecer, né, sobre essa situação. Só para falar aqui uma coisa interessante, o nosso episódio 1 aqui de Duna, né, do livro Duna, ele é o mais ouvido. Ele tem 3.110 reproduções. E o nosso episódio, Rio, do Duna verso 11 de Duna parte 2, ele está crescendo, já está em 4º colocado. Daqui a pouco ele vai ser o 2º mais ouvido. E que massa. O nosso episódio também com o Duna e suas influências do Islã, né? Do Mansur, também tá aí crescendo. Baita episódio, tá no 8º lugar, assim, e crescendo, né? Chegou, então, é outro que o Mansur vai voltar, muita gente pedindo que o Mansur... Com certeza. Hoje a gente vai ter muita conversa sobre os frames. Inclusive, utilizei bastante o História Islâmica, né? O site... para a produção do episódio que eu fiz de Lisan Lagaib, né? Isso. E eu espero que vocês tenham gostado. Em breve vão ter mais episódios. Foi show de bola. Mas, engraçado. Pode falar, Grande. Eu estou orientando uma aluna de graduação e ela quer pesquisar os Fremen, né? Uhum. E eu indiquei, obviamente, esse episódio exatamente por trazer, né? Toda essa questão da cultura islâmica e tudo mais. E, inclusive, também tem um livro, né, do Mahmoud Shelton, que ele fala... Muito bom. Mysteries of Dune, eu acho que chama, né? Enfim, é bem curto, 50 páginas, eu acho que a pesquisa dele, enfim, né? Esse eu também dei uma lida para a produção do episódio lá, porque o Pascal não me ajudou.
Ele entregou agora, viu? Ainda bem Aí que eu eu já tinha dito. Passar vergonha. Sei logo. Mas teve muito eu- texto do Pascoal que me ajudou também. Eu tenho, assim, eu tenho meus questionamentos em relação ao livro, esse livro do Mrs. Bloom, mas porque ele parte de um pressuposto de que, né, de que A a religiosidade religião exatamente, a sofista dele é a correta. realidade em si. Então. Mas é legal Mas também. tirando ver, isso, é legal. com certeza. Mas olha só, já falamos muito aqui, eu quero passar para pitadas de melange. Vamos novamente dar aquelas dicas culturais incríveis. Estou pensando aqui se eu vou falar a minha ou não. Tô pensando. Mas eu vou começar com o nosso convidado. Fred, qual é a sua pitada de melange? Olha, num cenário em que a IA está crescendo insanamente, né, na nossa vida, eu acho que é mandatório a gente ler Neuromancer e eventualmente assistir Ghost in the Shell. Você prefere que assista o anime ou o filme americanizado? Não, o filme americanizado não, tem pelo que amor ser de Deus. deletado. Não, isso não existe não, Pascoal. Para com isso. Eu fiz a pergunta provocadora. Ai. Você vai ler o mangá e ver a animação. Não, aí tá pedindo demais. A animação acho que tem na Netflix, se eu não me engano. Tinha, até um tempo atrás tinha. O primeiro, né? O primeiro filme lá de 95. Cara, Fantasma do Futuro. É uma das coisas que me irrita bastante com a questão de streaming, né? Porque a gente não é dono de nada, né? E o streamer ele tira na hora que ele quiser, bicho. Então, às vezes tem filmes incríveis que a gente não acha em canto nenhum. É terrível isso. E a mídia física sendo deixada de lado cada vez mais complicado também isso, pra gente ver isso. Mas vamos lá, né? Vamos passar então para a pitada de melange de Hildon Oliver. Rapaz, eu serei bem sucinto hoje. Vai ser apenas uma indicação e é um material que eu ainda estou lendo, tô na metade dele. O volume 1 de Leviatã, de Ishiro Kurooi, né? Que é um mangá publicado pela JBC. Um mangá de sci-fi, né? Como nós gostamos muito aqui. Sim. E eu adoro a visão do japonês pro sci-fi, né? E nisso a gente acompanha ali um grupo de... Eles são saqueadores, eles estão ali singrando o espaço, eles acabam encontrando uma nave abandonada à deriva, que justamente se chama Leviatã, né? E eles encontram nessa nave um diário, né? Um diário que foi deixado por um jovem que vivia nessa nave abandonada. Que trama fantástica, gore pra caramba, pesada. A arte, né, do Shiro Kurooi, né? Shiro Kurooi, na verdade. É fabulosa, apesar de que eu sinto que no início ali ele faz uma arte que eu tenho pra mim, que ele usa não um IA, mas ele usa uma arte em digital. Mas no decorrer do mangá ele volta ali pro clássico e velho, o bico de pena, que os japoneses adoram, né? Fantástico, o traço maravilhoso, e eu tô extremamente imerso nessa trama. Porque você é apresentado a isso, tem muito esse aspecto do abandono de Alien, né? Do que espaço, ninguém vai te ouvir gritar, então eu tô super curioso. Eu vou dizer que eu fui bem superficial, porque foi a arte que me pegou, mas a história tá me atraindo bastante. Que bom, Hildo. Eu vou falar a minha dica. A minha dica ela já foi dita uma vez há muito tempo atrás, mas eu reassisti. Então, assim, ficou melhor. Né? É uma série muito escondida na Amazon Prime, pouca gente viu e não dá o valor que essa série tem. Battlestar Galactica. So say we all. Não, cara, eu também já assisti, que é excelente. Mas eu tô numa fase. Você sabe que aqui as minhas indicações, a grande maioria tem violência, tem exagero. Tem um coração meio violento. Mas ultimamente eu não tô muito afim. Olha, pra você ter uma ideia, eu tô tão assim zen esse mês que eu não tô assistindo, nem assisti ainda lá Casa do Dragão, nem o The Boy. Não, é tanta intriga, eu não quero intriga. Só não veja o Acolyte, que série horrorosa. Eu assisti, é horrível. Mas, ok, é na sessão da tarde, dá pra assistir. Mas olha só, a minha dica é uma série da Amazon. Cara, se chama Despachos de Outro Lugar. Despachos de Outro Lugar
é uma série que acompanha 4 pessoas comuns, que sentem que algo está faltando em sua vida. Quando você começar a assistir, você vai achar estranhíssimo, porque é um negócio assim, não é muito comum, mas é uma série lúdica, linda, bonita. Ela não vai te deixar ansioso, não vai ter intriga. Ela vai acompanhar pessoas, essas 4 pessoas que vão se tornar amigos, e eles estão dentro de uma... Não posso falar muito que é spoiler, mas dentro de algo que aparece na vida deles, e eles não sabem dizer o que é. Se é algo armado por alguém, se é um jogo, se não é. Se é uma seita religiosa, se não é. E meio que eles vão trilhando esse caminho. São 10 episódios. É rapidinho, você assiste em 2 dias. Eu assisti em 2 dias novamente. Muito, muito lindo mesmo. E vale muito a pena. Então, assim, assista Despachos de Outro Lugar. Depois me digam se vocês querem um coraçãozinho, assim, fofinho. E sair, terminar a série e dizer, poxa, como eu tô bem depois de ver essa série. Assistam Despachos de Outro Lugar, que vale muito a pena. Então, essa foi as pitadas de melange de todo mundo aqui, de Hildon, que conseguiu só dar uma indicação hoje. Negócio eu assim. me segurei, viu? Tinha algumas coisas que eu queria falar, mas eu vou deixar para outro momento. Eu vou aqui até colocar uma estrelinha nesse episódio. Hildon conseguiu só uma. Mas vamos então passar para a análise do capítulo 37, que se chama A Água da Vida. Grande Rio do Grande Fred, estamos aqui no capítulo 37. Obviamente a gente já começa falando um pouco desse excerto que foi lido, né, na nossa introdução do nosso podcast por Hildon Oliver, aquela voz que todo mundo gosta, né? Que arrepia aqui os pelinhos do pescoço quando a gente ouve a voz dele falando. E fala: as mãos, os lábios se movem, ideias jorram de suas palavras e seus olhos devoram. Ele é uma ilha de individualidade. Cara, é muito legal isso aqui. A gente pode... Mais um excerto, né, da Princesa Irola, o manual de Muad'Dib, que mostra um pouco sobre esse cara, esse ser único, né? Que é um cara que ele tá, quando ele fala... Parece que ele está conversando com alguém, as mãos se movendo, né? E aí, tipo, fala que as palavras são as ideias dele que estão jorrando, ele não consegue parar de falar, e ao mesmo tempo os olhos estão concentrados, porque assim, a coisa mais interessante que a gente perdeu muito com o decorrer da nossa civilização é esse olhar para outra pessoa com total foco, né? Às vezes a gente só fala, né? E aqui ele diz que não é só jorrar, não é só a questão de falar por falar, né? Os olhos devoram a pessoa que está olhando, então ele está falando para aquela pessoa o que aquela pessoa quer ouvir, ou então o que ela está sentindo ali. Então ele está sendo verdadeiro ali, né? Então ele se mostra essa ilha de individualidade com letra maiúscula no I, né? Então, o que é que vocês podem falar um pouquinho mais sobre essa introdução aí, nesse excerto? Acho que essa introdução é o legal do Duna, né? Acho que uma coisa que vocês com certeza falam aí no podcast é que cada um desses excertos ele já dá uma dica do que aquele capítulo se trata, né? O spoiler. Já é uma anunciação, né? Uma prenúncia do que há de vir. Isso a gente pode até pensar que é uma maneira de demonstrar na própria forma do texto a presciência em si. A gente tem um vislumbre do que está para vir, né? Vislumbre simbólico ali. É verdade. E a gente vai bem mais na frente, né? No final do capítulo a gente vê exatamente essa situação aqui. A gente vai falar mais. Ele e a Shani tem um pouco disso aqui. Exato, né? E o Paul representa, né? E eu digo o símbolo do Paul, nem quem é o Paul em si, a pessoa Paul, mas o símbolo que ele foi projetado, né, pela humanidade nessa sociedade por conta da manipulação dos Bene Gesserits, por conta, né, desse desejo por um Messias salvador e etc, né? Uhum. Ele é alguém que, digamos assim, masterizou
a sua própria individualidade, né? Isso na perspectiva da Irulan, que vem depois, né? Obviamente, né? Sim. Ainda não, nesse momento, esse Paul ainda ainda não atingiu esse ápice, né? Mas esse olhar que penetra é porque ele já esteve ali também, né? E devido à presciência e às capacidades dele de perceber todos os mínimos padrões, né? Ele consegue entender os seus próprios conflitos e aí você se sente perpetrado, né? Por aquele olhar que vê tudo sobre você, né? Enfim. E lembra muito... É interessante muito se falar sobre isso, né? De quanto o Frank Herbert, né? Ele brinca com isso, né? Às vezes ele brinca com algo nos excertos que a gente vai ver apenas no final do livro, às vezes até em outro livro, né? Como ele pincela de spoilers a sua trama, e ao mesmo tempo que nesse em específico a gente fala muito sobre isso, né? Sobre simbologia, né? Sobre fé, e enquanto a gente está tentando entender também o humano Paul, né? E é um capítulo sobre divindade, é um capítulo sobre vislumbrar o além, né? De vislumbrar o divino. E para isso, às vezes, é necessário entrar no humano, né? Para a gente corromper o divino, né? Perfeito. E me lembra muito também, não sei se vocês notaram isso, a Esfinge de Tebas, né? Porque a Esfinge de Tebas é decifra-me ou te devoro, né? Então, Verdade. um pouco sobre isso, né? Seus olhos te devoram, né? Então, o Paul é um pouco isso, né? O que ele vai falar, vai jorrar essas ideias, né? E podem realmente, literalmente ou simbolicamente, devorar quem tá ouvindo, né? Porque é algo que vai mexer muito com a psique da pessoa, né? Se ela vai realmente vai suportar aquilo que vai descobrir, né? Eu acho muito pontual falar sobre a questão, né, Pascoal, de quando a gente fala sobre vislumbrar, né? Sobre buscar o divino, né? E tu fala da questão do devorar, e a gente até pode ter até esse entendimento do próprio cristianismo, né? De que você devora o Deus, né? Você devora a carne, bebe o sangue para que você se aproxime do divino, né? Então o Frank Herbert, ele meio que até brinca com esse conceito, né? Exatamente, é bem interessante. E aí a gente começa esse capítulo já num clima de tensão, né? A gente vê aqui Jéssica, que tá reunida ali, ela tá na caverna, claro, o sítio é uma caverna, mas ele tá num local especial em que ela diz que tem muita gente. Ela vai falando, tem 5 mil, 10 mil, depois ela vai falando que vai aumentando, né, a quantidade de frames que tem ali, né, naquele sítio, né? E ela aceitou, né, o desafio de se tornar uma reverenda madre, né, para poder passar nesse ritual, porque é importante. Nós vamos falar muito de Jéssica aqui, Hilda e Fred, sobre essa decisão dela de fazer isso, né? Então assim, a gente vê que a Jéssica e o Paul, eles estão vindo de uma perseguição interminável, né? Ela é Sardauka, os Harkonnen, eles conhecem os Fremen, o Stilgar disse, não, agora eu vou ficar só com o Paul, vamos matar essa daqui que ela é mais velha. Aí eles tiveram que se provar, né? Ela teve que lutar contra o Stilgar e mostrar que ela poderia sobreviver. Aí o Stilgar disse, agora eles são da nossa tribo e eu vou protegê-los. Aí aparece o James, desafia a Jéssica e aí luta com o Paul, que poderia ter morrido. Então assim, são seguranças inseguras, sendo bem contraditório, né? Sim. Porque quando eles acham que tá tudo ok, aparece algo novo ali da cultura Fremen, que é algo inseguro, né? Então, assim, a Jéssica, ela meio que... Ela fala assim, porque o Stilgar pergunta pra Jéssica, quer que eu chame o Paul pra ver se muda a tua ideia, né? Aí ela fala, não, a decisão ainda é a mesma, né? E ela fala, no entanto, tinha lá seus receios e imaginou se deveria usar Paul como desculpa. Também era preciso pensar na filha por nascer. Aquilo que ameaçava a carne da mãe, ameaçava a carne da filha. Ela sabia que era algo perigoso, ok. Mas a gente vai ver no decorrer dos episódios se realmente ela tinha noção de que aquilo era algo bem, bem sério, né? Algo assim. E ela vai percebendo que as coisas vão tomando um ar mais sério, assim que ela vai vendo as pessoas, o ritual começa a se consumar, né? Que é bem interessante, né?
E é interessante também que a gente vê o Paul chegando e ele tá com os 2 filhos do James, né? Fazendo a guarda-costas dele, né? A gente não teve isso no filme, mas deve ser engraçado isso que eles olham assim com cara feia para quem chega perto do Paul e tudo mais. E eu acho isso interessante. A gente vê também aqui, e aí depois eu vou passar para vocês, só dando essa contextualização, é um ritual frame, que ela não sabe mais ou menos o que é, no seu total, e a gente vê a Shani, ou a Shani, como você queira falar, ela chega sem um traje estilador, ela vestia um sari azul e perto do ombro e seu braço esquerdo havia amarrado um lenço verde, o verde de luto, né? A gente viu esse lenço lá no filme, mas lá mais para a parte final do filme, então eu não vou acrescentar, que nós estamos analisando sem spoilers. Mas aqui o verde é o verde de luto, né? E o Paul percebe isso. Uma das coisas bem interessantes, antes de continuar, é só sobre essa questão do luto da Shani e da perca do pai. Eu acho que isso poderia ter sido ainda aproveitado pelo Villeneuve em colocar a Aliette Kynes, mulher, como sendo a mãe. A mãe, eu também. A mãe da Shani, porque assim, é uma ligação de algo que eles perderam de muito forte, né? Ele perdeu o pai, no caso aqui no livro tem isso, a Shani também perde o pai, mas no caso iria perder a mãe, seria um elo de ligação entre eles. Vocês acham que isso poderia ter... Total, Pascoal. E fora Concordo. que, por exemplo, a gente acompanha muito em Duna esses personagens que aprendemos a amar, a gente acompanha justamente eles o tempo inteiro nesse processo de perda, né? É o que, infelizmente, é o que faz esse crescimento, são as perdas constantes, né? Eu acho que o Villeneuve, ele perdeu uma oportunidade absurda de apresentar essa dor maior da Shani, até pra gente contextualizar e aceitar determinadas ações dela, né? Tipo, uma pessoa que perdeu tanto, perdeu tudo, que ela se nega a perder mais, né? Fred também concorda, né, com isso? Eu concordo, completamente, né? Enfim, eu acho que não tinha por que não, né? Sei lá. A gente até pensa assim, por que não, né, Villeneuve? Era tão simples, não precisava nem explicar muita coisa, era só alisar, ela era minha mãe. Então, assim, pronto, ok. Eu adorei a adaptação do Villeneuve, tem os seus, a gente sempre tem os nossos poréns, né? Claro. Mas eu acho que uma das coisas que eu acho que pega no Villeneuve pra mim é que ele parte dessa premissa de que no filme, a linguagem do filme é você tem que mostrar a coisa acontecendo, você não precisa falar sobre ela ou narrá-la, enfim. Isso. E isso não é necessariamente verdade, isso é uma escolha estética, né? É uma escolha estética dele. Exatamente. Só que isso pode causar problemas narrativos quando você adapta uma obra que é muito complexa, como Duna, enfim. Exatamente. E aí a gente continuando aqui, né? O Paul tá ali, ó, observando. Ele chega lá, ele pensa que ele estava sendo convocado para outra coisa. Então é interessante perceber que a Jéssica não tinha conversado com ele. Como no filme acontece, né? Porque no filme tem que ser uma coisa prática para as pessoas entenderem. Mas o Paul não sabia, aqui no livro, que ela iria se submeter a isso. Para ele ainda estava naquela história, ele estava com aquelas visões antigas dele, né? Ele querendo ainda, pensando num plano para impedir aquela torrente feroz de legiões fanáticas, né? O jihad que ele vê nas visões dele, né? Ele quer ainda, de alguma forma, parar aquilo ali, né? E a gente vê aqui que a Jéssica estava lá, esperando, né? Em pé, que viria a pessoa mais importante daquele ritual, que é a Reverenda Madre dos Fremen, que é a Reverenda Madre Ramalho, né? E aí é interessante que fala que a Jéssica, ela percebe e fica com a sua atenção concentrada nessa mulher, que ela fala assim, uma velha, uma coisa antiga, enrugada e encarquilhada, de vestido preto, com o capuz atirado para trás, revelando o coque apertado de cabelos grisalhos e o pescoço fibroso. Cara, o Frank Herbert é incrível nessas descrições, né? Que você fica assim, mostrando a importância dessa mulher, né? Uma coisa antiga, Hildon. Muito... E Fred? Eu acho que é legal ele falar que é uma coisa antiga já, porque já é uma dica também de que a Jéssica vai, enfim, né?
restaurar aí, digamos, a palavra que a gente quer usar depende, né? Mas Isso. todo esse conteúdo arcaico do inconsciente coletivo. Isso é bem interessante. Aí o nosso Fred já começa a colocar um pouquinho dos estudos dele de Jung, né? Tô certo? Aí é Jung, né? Jung. Pronto, aí daqui a pouco a gente vai... O psicanalista Jung, ele vai falar mais coisas sobre isso. E é interessante que quando ela passa por ela, né? A Reverenda Madre. E a Reverenda Madre é sempre isso mesmo, essa questão do poder, né? E é interessante que as Reverendas Madres dos Fremen foram Reverendas Madres das Bene Gesserit que acabaram se afastando, né? Elas estão ali agora só envoltas ali com os Fremen. E aí ela fala pra Jéssica: então, você é a tal. A Shadowt Mapes tinha razão em ter pena de você. só isso, né? Aí a Jéssica, com aquele ar nobre, né? Ela diz: não preciso da pena de ninguém. Aí a velha: isso ainda veremos, né? É interessante. E é interessante que ela cita Shadowt Mapes, né? E aí a gente vê aqui que a Shadowt Mapes, quando foi entregar lá o dente do Shai Hulud, né? A Daga Cris para Jéssica, na realidade foi enviada por ela, pela Reverenda Madre, para fazer uma avaliação se ela poderia se encaixar nessa profecia, né? E assim, vale lembrar também, né, Fred e Hildo, que a Reverenda Madre Ramalho, ela, claro que tem toda a questão religiosa, mas ela sabe também dessas engenharia religiosa da construção da fé, né? Então, assim, não é só a fé pela fé, né? E é interessante, né? A gente vê isso, essa relação com a Shadowt Mapes. Não, assim, Pascal, o que eu curto também e o que eu acho importante é que, apesar delas estarem nesse posto, né, de reverendas, né, esse posto de grande ordem religiosa, né, quem está nesse posto, ele precisa ter um entendimento de que a fé é utilizada para manipular. E às vezes essa manipulação nem sempre traz uma a totalidade de verdade, né? É importante manipular o povo com essa fé. Então eles precisam também ser, de alguma forma, eu acho que até descrentes, né, da própria fé deles. Porque se eles acreditarem em tudo, eles não conseguem manipular o gado, né? Quem precisa ser manipulado no final das contas. Verdade. Sim, mas no final ainda a gente percebe que as Bene Gesserit, elas têm a sua própria, digamos assim, cosmogonia e visão de mundo, porque elas querem trazer esse ser, o Kwisatz Haderach. Mas tu consegue entender que, por exemplo, muito desse entendimento religioso delas não é passado pro povo. Né? Sim, com certeza, elas manipulam. Ela joga aquela informação que elas querem e acabou, e é isso, é o que tem pra hoje. Elas controlam o símbolo, elas entendem, né, essa dinâmica simbólica como ninguém, porque elas são, enfim, né, quando elas tomam água da vida, a gente vai ver isso, né, elas acabam tendo um acesso a uma quantidade de informação enorme, né, e que vem do inconsciente coletivo. Então elas entendem a própria, o funcionamento ali, o dinamismo microcósmico de todos esses mitos que constituem a psique humana. Então elas sabem como encaixar, manipular essas engrenagens, né? E é interessante quando ela começa a falar toda a questão do ritual, né? Ela fala assim: somos o povo de Mirs, agora eu não sei pronunciar, que é M-I-S-R, né? Desde que nossos ancestrais sunitas fugiram de Al-Orouba. E aí a gente vai pesquisar um pouquinho sobre isso, esse Mirs, e é interessante que é relacionado ao Egito, porque a gente vê bem aqui, quando ela fala fugiram de Al-Orouba às margens do Nilo. Então é uma coisa da nossa terra, né? Da nossa terra, que é a terra atual, mas que para o universo de Duna é uma coisa distante. Então os Fremen, a origem dos Fremen é desse Mirs, que é um nome árabe do moderno do Egito. Nome árabe, nome oficial árabe, moderno do Egito. Né? Então, mostra que é ali naquela região do Nilo, que é esse lar, né, original deles, dos Zensuni, que a gente vai ver aí, esses Nilo. Então, ali
abrange toda a área do Egito, Vale do Nilo e algumas áreas adicionais do norte da África, né? E aí tem toda essa questão também mística, né? A gente tem essa questão mística com o Nilo, com o Egito, né? Com os faraós e outras civilizações ali perto, que tem realmente esse fundo assim religioso muito forte, muito presente. Então é interessante saber que eles vieram disso aí, né? A origem dos Fremen é da galera aqui da África, né? E ela fala isso, né? Continua lá o ritual, tem 20 mil pessoas já nesse local, e ela fala que não vai poder sobreviver aquele Hajra, que é uma jornada, né, de busca e pela saúde dela também. E aí ela precisa de uma outra reverenda madre para ficar no lugar, né? Aí o Stiga fala, a Sayadina, lembrando que a Jéssica virou uma Sayadina. A Sayadina é como se fosse uma acólita, né? Antes de chegar uma reverenda madre. Ela é chamada de Jéssica dos Sortilégios. E se ela falhar, a Chani, ela vai virar essa Sayadina para tentar não se perder todo o conhecimento da reverenda madre, que nós vamos ver no decorrer do tempo, né? Então é bem interessante, né, a gente ver essa questão desse ritual, dessa estranheza que ela começa a perceber, uma multidão de 20 mil pessoas em silêncio. Cara, eu iria ficar muito assustado se 20 mil pessoas de uma hora para outra ficassem em silêncio, só olhando para mim. Imagina essa concentração de... E aí, Fred, você pode falar um pouco, essa concentração de taus, né, e olhando assim para uma pessoa só, esperando algo assim mágico. O ritual é simbólico, né? E num sentido de que no ritual é até engraçado, porque quando eu passei esse capítulo nesse semestre para os alunos, eu peguei lá e trouxe o Jung para a gente ler, né, alguns pedaços do Arquétipos do Inconsciente Coletivo, né, e que, assim, tem diálogos diretos, assim, de excertos desse capítulo diretamente com o Jung, assim. E uma dessas questões é, de fato, que nesses rituais religiosos, principalmente, né, existe um abaixamento das funções egóicas, né? Então o nosso ego ele abaixa as barreiras, os firewalls, como alguns chamam, enfim, e o inconsciente consegue entrar mais fácil, né? Então a gente abaixa o nível do eu e permite que a coletividade, digamos assim, se acentue, né? E é engraçado até porque esse é um tema que vai se repetir em todos os Dunas, né? Não é um spoiler, né? É só uma questão temática mesmo, que é o fato de que nós, humanidade, não somos só seres individuais, né? Nós somos seres coletivos também. E que às vezes a gente se comporta como organismos únicos, mas de uma maneira coletiva, né? Enfim. É um tema que se repete pelo Duna, né? E o ritual, ele amplifica isso, né? E até falado por ela, né? Ela fala assim, eu, a reverenda Madre Ramalho, cuja voz fala por muitas, né? É interessante. E aí ela fala assim, e para que não se esqueça que serve a todos nós, ela fala com relação a Chani, né? A ela caberá as tarefas servis nesta cerimônia da semente. Então também é outra coisa, Hildon e Fred, né? Que é muito simbólica, né? Uma semente, né? Você vai plantar algo para ver se brota, né? Jesus Cristo falava isso naquelas parábolas, né? Das sementes, né? Se umas caíam em solo árido, não iriam florir, não iriam crescer, né? Teria que ser em solo fértil, né? Então é bem também simbólico isso, né? A semente é um potencial, né? E o solo fértil é o próprio, simbolicamente falando, ele é o próprio inconsciente, né? É esse solo. E que nutre da vida, o que é preciso para que a semente floresça, né? E isso tem muito a ver com o símbolo da Grande Mãe, né? E as Bene Gesserit são uma potencial materialização desse símbolo da Grande Mãe, e aí as reverendas madres, né, elas representam num nível máximo extremo esse símbolo, né? Uma coisa interessante também é que ela até fala assim,
a Jéssica, né? Ela sentindo a cerimônia se fechar sobre ela, numa torrente que a arrastava para muito além do ponto de retorno, olhou uma só vez para o rosto inquisitivo de Poe, depois preparou-se para o ordalho. Também tem essa questão cristã das Bene Gesserit, né? Cristã, Bene Gesserit, jesuíta, do sofrimento, né? Que aí eu queria saber do Fred, que não necessariamente isso é algo muito associado a algumas religiões orientais ou mesmo shintoístas, do budismo, né? Essa questão do sofrimento para atingir um nível superior. Ou existe, eu estou enganado, Fred? Eu acho que em diversas dessas metafísicas aí diferentes, né, não ocidentais, não é uma questão mandatória o sofrimento. Mas, por exemplo, no budismo, né, uma das premissas é que a vida é que a gente traduz como sofrimento, não é uma tradução muito boa, mas, né, é dukkha a palavra no sânscrito, e que é o mais próximo seria uma ideia de que a gente vai ter que lidar com conflitos, né? Porque viver faz parte de lidar com conflitos. Eu preciso me alimentar, eu preciso satisfazer necessidades básicas, e isso vai demandar algum tipo de desarmonia ou situação conflituosa, né? Então esse sofrimento faz parte da vida. A questão é o que a gente faz em relação a isso, né? Talvez a perspectiva seja diferente. Pro cristianismo parece que, às vezes, é meio que mandatório, né? É aquela coisa penosa, né? Você precisa sofrer para poder transcender esse sofrimento, né? Enfim. Tem a culpa cristã, né? A famosa culpa cristã, é verdade. E aí é interessante que eles falam assim, abençoadas, né? A Shani vai fazer as palavras rituais, abençoadas sejam a água e sua semente, né? Então a gente tem a água da vida, que a gente vai ver um pouquinho do que é depois daqui, e a semente. Então tem essa questão também da água com a semente, né? Como se fosse regar aquilo ali para que a semente ela floresça, né? Vamos ter mais coisas aqui sobre isso. E mais uma vez a Jéssica fica se perguntando, né? Ela fica perguntando, tem o direito de colocar nós duas em risco? Ela fica duas, ela e a filha dela, né? Ninguém sabe, é interessante também colocar isso, ninguém sabe no ritual que ela estava grávida, então ela colocou. E aí uma das coisas muito massas que o Frank Herbert faz é a introdução de easter eggs, de palavras que a gente vai pesquisando e tem tudo a ver com o capítulo. Ele fala aqui, esta é a água da vida, a água que é maior que a água, Khan, a água, né? E aí para quem assistiu Star Trek, não é a ilha de Khan, tá? Mas o Khan aqui o Khan aqui é interessante, cara, porque o Frank Herbert, ele curtia muito o budismo, né? E o Khan aqui está diretamente ligado ao I Ching, o hexagrama 29, Khan, o abismo. E o oráculo nesse hexagrama 29, ele fala o seguinte: abismo após abismo, perigo. Se houver sinceridade, o coração se manterá em paz. Atividades assim conduzidas terão alto valor. Aí fala, o livro indica que, face aos perigos que se repetem, o nosso modelo deve ser o da água, que flui sem cessar e vai preenchendo todas as depressões que encontra. Ela prossegue seu caminho por desfiladeiros perigosos, sem vacilar nem perder sua natureza essencial. Aí fala assim, o homem frente ao perigo deve agir do mesmo modo, sendo cuidadoso ao preencher cada necessidade encontrada e seguir em frente sem demoras, para não correr o risco de ficar paralisado pelas circunstâncias do momento. Quando prevalece a sinceridade nos momentos de dificuldades, o coração chega mais facilmente ao significado da situação. Compreendidas as causas verdadeiras do problema, o sucesso virá naturalmente, porque as medidas tomadas estarão livres do erro. E só para finalizar, esse trigrama Khan é uma linha masculina situada entre duas linhas femininas, significando que o masculino está preso pelo feminino e em perigo, cara. Isso que é muito, muito incrível, porque é exatamente isso que ela vai passar agora, né? Ela não vai poder usar da razão, nada. Ela vai ter que deixar fluir, né? Ela vai ter que deixar o coração dela, né, propício para despertar essa consciência humana.
Vocês acham interessante essa questão do I Ching aqui, o Fred e Hildo? Completamente. Enfim, porque o I Ching é um sistema divinatório, né, chinês. Por exemplo, né, o I Ching, ele parte de um pressuposto explicativo, um princípio explicativo a partir da noção de sincronicidade, que é uma noção que o Jung vai abordar. E a minha dissertação de mestrado é exatamente falando sobre como a presciência, a noção da presciência do Paul e do universo Duna é inteiramente baseada no princípio de sincronicidade, né? Que nada mais é do que essa projeção que a gente traz do inconsciente e vê esse potencial como a semente, né? É jogada e representa esse potencial sendo concretizado de diversas maneiras. E a presciência prevê, por entender esses padrões máximos e mínimos, microcosmo e macrocosmo e a interligação de tudo, consegue projetar e criar significado e entender as possibilidades que o futuro pode levar, né? E é exatamente isso não funciona a partir de uma perspectiva causal, né? Da noção de causalidade, pensando na noção de causalidade, obviamente, científica ali do Newton e etc, né? Então, já é uma noção de inter-relação de símbolo. Isso tem tudo a ver com taoísmo, que o I Ching também está relacionado, que tem a ver com o budismo, com o Zen budismo, né? Então, com certeza, é extremamente pertinente. E é até interessante que você colocou que tem o masculino e o feminino vindo dos dois lados, né? Porque a gente, às vezes, inconscientemente, projeta esse símbolo do nosso ego sendo algo masculino. Sim. E que o inconsciente seria algo feminino. Isso é um motivo simbólico que se repete em diversas civilizações, etc, né? Enfim. E aí é interessante que é o que vai acontecer com ela quando ela vai tomar a água da vida, né? O inconsciente vai vir de todos os lados e a entidade ela, Jéssica, o eu, Jéssica, né? Vai ser perpetrado por em todos os lados possíveis por esse inconsciente que representa, que a água da vida representa esse feminino, essa grande mãe e etc. Exatamente. Sensacional. Grande Hildo, olha só que interessante. Aí mais uma vez a gente começa a falar sobre Jéssica, né? Que personagem incrível, né? Quando ela, no caso aqui, a Shani é que vai ser a pessoa da cerimônia religiosa, que é uma diferença que a gente tem com o filme, né? O filme, a Shani, ela é cética, né? E o papel de guia espiritual fica pro James, né? Aqui a Shani, ela tá nesse ritual aqui no livro, ela tem a questão religiosa. Mas olha só, a Jéssica, quando a Shani chega com o odre cheio de que seria a substância, que ela não sabe o que é, ela começa a sentir cheiro semelhante, o cheiro é muito parecido com os venenos que ela conhecia, mas ao mesmo tempo ela é diferente, né? E aí a Shani diz, tu tem que tomar agora. Aí ela fala, não há mais volta. Jéssica lembrou a si mesma. Mas não lhe ocorreu nada em todo o seu treinamento de Bene Gesserit que pudesse ajudá-la e superar aquele momento, né? Aí ela pergunta, o que é isto? Aguardente? Uma droga? Então, quer queira ou não, o Hildo, assim, ela teve que assumir aquilo ali para ter um local de segurança para ela, para a filha dela e para o Paul, mas ela meio que não foi sabendo o que realmente era. Ela achava que poderia ser uma coisa que ela, Jéssica, a madre, a nossa mãe aí eterna, que ela poderia resolver, né? E ela começa Acho que vai muito também vem muito também da questão da elite, né, Pascoal? Quando ela entra ela entra nesse Siete, né? Ela diz, não, eu sou uma Bene Gesserit, eu sou ordenada e estudo sobre tudo, eu sou da elite, eu não sou a duquesa, mas eu sou, né? Eu sou. E de repente, quando ela se vê nessa situação, vem a questão da elite, né? Dizer assim, peraí, eles fazem assim, isso aqui tá dentro da ritualística? Por que eu não sei dessa informação, né? Então, vai muito disso, de como a elite, ela menospreza as outras culturas. Ela menospreza aquilo que ela não conhece por achar menor, por achar inválido, né?
E por esse menosprezar, ela quase paga com a vida. Não, e é muito engraçado que ela vai, ela enfia o tubo, a Shani coloca, né? E a Jéssica suga uma quantidade minúscula no início, né? Ela fica tipo provando, né, o que era. Aí a Shani apertou a bolsa de couro. Uma enorme golfada de substância invadiu a boca de Jéssica e antes que pudesse evitar... exatamente, ela já tinha engolido, lutando para manter a calma e a dignidade. Eu comecei a dignidade é ótimo, né? E aí a Shani dá uma bem dentro dela, como a gente fala aqui. Aceitar a pequena morte é pior que a morte propriamente dita. E falar para isso, né? Então tem que aceitar, não adianta só provar, tem que já tá aí, agora você vai tentar. E depois ela apertou mais, né? E aí a Jéssica fala, é uma droga que estamos fazendo beber. Mas era diferente de qualquer outra droga que já tivesse experimentado. E o treinamento das Bene Gesserit envolvia provar várias drogas. Aí tem essa questão também, e Hildon e Fred, que talvez não seja só a soberba da nobreza, né? Mas a soberba mesmo das Bene Gesserit, porque ela... Como... É um combo, né? É um combo de tudo. É como você falou, ela como uma Bene Gesserit. Provou tudo já, ela já sabia o que é. Isso aqui já sabia. Ela nunca ia passar na cabeça dela que um siete sujo, sabe, de pessoas inferiores, teria algo que ela não conhecesse. Pra ela, aquilo ali foi um tapa na cara, né? E Jéssica já vem recebendo vários tapas, né? De entendimento, de dizer assim, até pra ela sair desse patamar. E para que ela atinja o outro patamar, né? Para que ela se torne a madre, né? E é importante falar que desde da vinda dela, quando ela estava fugindo dos Harkonnen e dos Sardaukar, ela ainda não tinha se livrado do passado, né? Então a morte do Duque pesou muito, a perca do próprio da casa dela, de Cálada. Então assim, tudo para ela aceitar essa nova vida, ela ao mesmo tempo esquecer a vida que ela amava. E essa aceitação, como você falou, ela está sendo aos poucos ela está percebendo e admirando esse novo povo, mas não era algo assim ainda ainda é muito novo. Feio. Ainda é muito novo, né? E a outra coisa que mostra que a Jéssica não sabia do que realmente poderia acontecer, aí o Fred também pode entrar nessa discussão, é que ela fala assim, na escola circulavam boatos de que algumas mulheres não sobreviviam ao ordalho da Reverenda Madre, que a droga matava. Então, se você perceber, eram boatos. Na verdade, essas inferiores, elas nem sabiam como era, o que acontecia, né, Fred? Isso, dos mistérios, né? Porque as Bene Gesserit têm uma hierarquia muito bem estipulada, enfim. E as acólitas, né? Eu gosto dessa palavra, né? Elas não têm consciência ou sabem exatamente do que acontece nos rituais para fazer uma reverenda madre de fato, né? Eu acho que a Jéssica, ela tem uma postura que é das Bene Gesserit. Eu estou colocando o meu pé aqui nessa água. Mas que água é essa? Qual a temperatura? Né? Ela vai testando aos poucos, percebendo esses padrões que as Bene Gesserit são treinadas para perceber, né? E entendendo o que está acontecendo, né? E depois, eventualmente, a gente vai descobrir que as Bene Gesserit fazem esse ritual com a água da vida, né? E que é o que torna uma pessoa uma reverenda madre ou não, né? Enfim, se ela sobrevive a esse ritual ou não. E a Jéssica vai descobrir agora que é perigoso, né? Isso. E aí, resumindo aqui um pouco o que foi isso, ela diz que começa a se sentir como uma extensão psicossinestésica de si mesma. Ela vê o tempo parando, todas as pessoas que estão ao redor dela ficam congeladas. Isso é algo que faltou muito no filme, né? Essa questão mais... que até o Érico Borgo, ele se ressente um pouco do Villeneuve não ter colocado um pouco essa questão psicodélica apesar que eu achei muito legal a cena da Jéssica, e aí no caso não foi uma cena para 20 mil pessoas, foi uma cena mais intimista, né? Ela, a Reverenda Madre Ramalho e outras pessoas, todos os outros ficam lá de fora. Achei interessante, né? Não achei de todo ruim. Me passou também uma sensação de ritual, a do filme, de medo também, daquela possessão de algo acontecendo, né? O tempo para, Fred Hildon, e ela percebe que o tempo para por alguma coisa, né? Ela tem que
combater aquele veneno, né? De fato, eu acho que é algo que faltou no filme, a questão psicodélica. Porque a especiaria e a água da vida, principalmente, é uma droga psicodélica, né? E a gente está falando... Duna surge durante o movimento contracultural, hippie nos Estados Unidos, faz parte da New Wave na ficção científica, então essa temática ela estava ali muito forte, né? Então eu acho que os estúdios meio que demandaram ali do Villeneuve para ele dar uma segurada, né? Eu acho que assim, às vezes o filme fica muito numa questão de cor, da cor do deserto, ele explora muito essa questão das cores do deserto, essas possibilidades, mas na hora da psicodelia é todas as cores, não é só aquela, né, enfim, você vai ver fractal, você vai ver um monte de coisa. E esse ritual lembra muito os rituais de ayahuasca que a gente tem aqui no Brasil, o Santo Daime, etc. Então tem também uma relação com os povos originários, né, os povos indígenas, que às vezes tem essa relação com plantas, com o uso dessas plantas, os cogumelos mágicos, etc, né? Isso. Só que no caso, a água da vida, ela tem um além, né, de que ela é venenosa a princípio. E aí só uma Bene Gesserit treinada é capaz de alterar a própria organização molecular da droga e transformar ela em algo... que seja tomável, né, bebível para toda a comunidade, que é algo que faltou também no filme, né? A orgia, enfim, né? Faltou a orgia. Eu até acho que eles poderiam até tirar a orgia, mas mostrar de que ela converte a água da vida em uma substância que todo mundo pode beber e que todo mundo vai beber em conjunto, né? Isso. Não, é interessante aqui, só pulando e para a gente se concentrar nisso aí, que quando a Jéssica consegue mudar, né, alterar o veneno, ele não é mais algo perigoso, aí a reverenda Madre Ramalho chega, né, e elas começam a fazer elas se tocam, e aí como ela fala assim, não é telepatia, era como uma percepção comum, e a partir dali ela vê dentro dela a percepção da reverenda Madre Ramalho, que como ela viu aquela pessoa tão com aquela coisa antiga, e quando ela aparece para a Jéssica na visão, né, ela é uma menina, né, de espírito dançarino e temperamento meigo, né? Então é também interessante ver essa questão, né? E de ver quem eu sou realmente, né? E aí ela aparece, aí até ela fala, sim, é assim que eu sou, é assim que eu sou, não é nem que eu me vejo, não. Eu sou assim, eu só estou numa pele velha, numa pele antiga. Mas eu sou essa menina de espírito dançarino e temperamento meigo, né? E aí ela percebe que a Jéssica tá grávida, sente-se preocupada, e aí a gente vê aqui o início de um drama pra Alia. O Hildo achou muito legal e bonito a questão do feto, né, Hildo? Assim, muito... Vocês falando sobre a psicodelia, né? E eu pensei que, por conta principalmente do início do filme, em que Paul conversa com o feto, né, com o que se tornará a Alia, né? Eu imaginei que teria mais, porque eu achei aquela cena fantástica, sabe? Sim. Deixar claro que ali é algo fora do comum, a relação deles já era uma relação muito conectada e muito próxima na concepção, né? A Alia já se tornou parte de Paul como um todo, né? Porque a Alia faz parte das memórias, né? Então eu imaginei que o Villeneuve fosse abraçar, até porque o Villeneuve é um diretor que ele gosta disso também, mas eu realmente senti que ele... acho que também tem questão de estúdio, né, gente? A gente sabe que o Villeneuve, ele sempre foi um diretor que precisou entender como fazer um blockbuster, né? Ele nunca foi um diretor de blockbuster. Como se a gente pensar em filmes, por exemplo, o próprio Sincário, né, que seria um filme sobre narcotráfico, é um filme esquisitíssimo pro grande público, né? Isso. A Chegada, que é um sci-fi esquisitíssimo também pro grande público. Que as pessoas, algumas pessoas... Eu, por exemplo, eu lembro que assisti A Chegada umas 4 vezes. Pra assimilar algumas nuances, eu tenho certeza que tem coisa que eu deixei passar. Né? Sim. E eu, inclusive, passei também com o Arrival na disciplina de literatura que eu dei. Porque é uma ficção científica que envolve linguística, né? E os alunos adoram por causa disso. Total. Quando a gente para pra pensar, né, que ele pega e ele é o cara que vai fazer a continuação do Blade Runner, né? Eu tive a oportunidade, a gente gravou na época do meu antigo projeto, eu gravei com
o Enéas Tavares, né, que é escritor de fantasia e tal. E eu conversando com ele falando assim, cara, o Enéas chegou e falou assim, cara, eu queria entender um pouco mais sobre a questão do próprio personagem do Jared Leto. Aí eu disse assim, cara, o personagem do Jared Leto, o Villeneuve, ele introduz ele como uma divindade. O Villeneuve gosta, né, desses conceitos da divindade. É uma divindade cega e ao mesmo tempo onisciente de tudo, né? Só que isso, pro público do blockbuster, não é funcional. E o Villeneuve tá entendendo que ele precisa pagar as contas. O filme precisa ele se pagar, desenhar, né? Ele tem que desenhar um pouquinho pra explicar. Ele tem que fazer igual o Nolan, né? Que do nada um cientista explica para um monte de cientista como é que funciona a viagem no tempo. Mais ou menos isso. E aqui nessa ligação aparece a Alia, cara. Então, assim, a partir de agora vocês vão ver o que é o drama da Alia. Por que é um drama? Porque ela fala assim, né? Ela percebe a presença cisco de uma outra presença cisco. Esse outro cisco corria desenfreadamente aqui e ali em círculos, irradiava o mais puro pavor. Gente, imagine você ter ali repleto de vidas, memórias de outras vidas, de várias reverendas madres, que estão ali se apossando. Aí o Fred pode falar um pouco mais sobre essa questão do inconsciente e consciente. Estão adentrando a psique da Jéssica e tem a Ali. Só que a Jéssica, ela já tem o psique dele formado, porque ela é uma pessoa adulta, ela já tem a vida dela, toda uma trajetória. E a Alia não tem nada, cara. Tá ela rasa ali, ela ainda iria se formar como alguém, né? E ela recebe tudo isso. E é legal ver a questão que a Jéssica diz assim, as palavras não funcionam, que ela tenta falar a litânia contra o medo, né? E aí ela se restringiu a reações emocionais básicas, irradiou amor, consolo, aconchego e proteção. E aí foi que acalmou a Alia. E eu queria ouvir um pouco o Fred, depois se o Hildo quiser falar um pouco mais sobre isso. Sobre a nossa Alia, Hildo, que é outra injustiçada. Esse capítulo é sensacional em diversos sentidos, né? E um deles é exatamente a criação da Alia, né? Porque qual que é a grande dinâmica aí? Para você sobreviver a esse ritual, você precisa ter esse firewall egóico bem resolvido, né? E não é que ele protege completamente, é aquele limiar, né? Eu deixo passar um pouco, mas eu também não deixo passar tudo, né? Então é entender da onde está vindo esse inflow de informação do inconsciente, absorver aquilo e decidir a partir, né, desses pulsos para onde você vai guiar, né, essa energia psíquica, digamos assim. Então, o que acontece é que, como você muito bem pontuou, Pascoal, a Jéssica já é uma adulta Bene Gesserit, treinada em entender as meditações que elas fazem com respiração. E uma Bene Gesserit que foi contra o próprio clã, né? Ela escolheu um outro caminho, né, Fred? Sim, isso é muito importante pra Jéssica, né? Enfim, isso é uma das coisas que eu não gostei não gostei no filme também, que a Jéssica se tornou quase uma vilã, né? Mas enfim, eu acho que a Jéssica se a gente for até levar ela é a primeira herege, né? Depois a gente vai ter lá o Hereges de Duna, né? Sim. A Jéssica é a primeira herege, né? Ela é a primeira que falou, não, eu não vou seguir esse dogma simplesmente porque me mandaram seguir esse dogma, né? Enfim. E então ela tem essa barreira bem construída. Um bebê, um feto, não tem. E aí o que está acontecendo é que nesse momento do ritual, o inconsciente coletivo e todas essas memórias, a gente vai ver esse motivo narrativo em todos os dunas das memórias ancestrais, né? Enfim. Nesse caso é a reverenda Madre Ramalho, ela está passando todas as memórias de todas as outras reverendas madres que vêm antes, né? E é uma transferência que acontece como, né? Enfim, é pelo inconsciente coletivo. Então, o Duna, muita gente fala, mas isso daí não é ficção científica. Enfim, a questão é ficção científica por quê? Porque está se baseando numa teoria da psicologia junguiana, né? De que a gente não é tão... a gente não é essa ilha que a gente imagina que é do ser, né? A gente está interligado nas nossas profundezas. Então essas memórias que existem aí num banco de memórias do inconsciente coletivo que ocupam lugar nenhum,
elas são passadas da Reverenda Madre Ramalho para Jéssica. E isso acaba sendo passado para a Alia também, né? Só que a Alia não tem ainda, por não ter nascido, desenvolvido com o tempo, naturalmente, as suas barreiras egóicas. E isso eventualmente vai ser danoso potencialmente para a Alia. Eu acho que a condição mais próxima que a gente tem hoje para o que acontece com a Alia seria de esquizofrenia, talvez seja esse o termo mais correto, psicologicamente falando, né? Porque ela não consegue, às vezes, separar essas informações que vêm do inconsciente, né? Não vou dar spoilers, mas isso talvez no futuro pode levar para alguns caminhos, e é o que eventualmente as Bene Gesserit chamam de abominações. Isso. É interessante até falar só essa questão, porque a Jéssica, em determinado momento, ela fala assim, ó, a Jéssica, a poderosa, a patroa, ela fala, Jéssica se encolheu, temendo se perder num oceano de unidade. Ainda assim, o corredor continuava ali, revelando a Jéssica que a cultura Fremen era muito mais antiga. Então, são várias, um corredor largo que levava a outras reverendas madres. Então, você imagina, como você se pudesse acessar. E aí, do interessante de Duna, não é que você acessa o passado. Não, você acessa eus, né? Aí o Fred até fala, bom, eus com vivências de nascimento, né? Envelhecimento e morte. Então ela tem ali as reverendas madres, as vidas, o que elas fizeram, tudo, né? Tanto que ela vê aqui, aumento da morte, aumento da... morreu de tal forma, por que ela tá lembrando desse negócio aqui de uma areia caindo não sei aonde. E aí ela, como ela já é uma pessoa adulta e tem um treinamento, como o Fred falou, ela consegue fazer essa barreira e dizer, não, a minha identidade é essa, mas eu tenho acesso a isso tudo. Mas mesmo assim é uma coisa difícil inicialmente de controlar, né? Porque a própria Jéssica também fala aqui que nunca a haviam iniciado naqueles mistérios. Mais uma prova de que a Jéssica também não imaginava que era isso tudo. Ela não tinha noção que ia se tornar uma reverenda madre. Para ela era um teste, né? E ela virou uma reverenda madre na marra, né? Com o que ela tinha. E ela tem consciência disso depois. Ela faz assim: fiz isso, minha pobre e querida filhinha, ainda não formada, eu a trouxe para cá e expus sua consciência a todas as variedades deste universo sem qualquer defesa, né? Então ela tem consciência dessa situação. E aí a Reverenda Ramalho morre, é muito significativo, ela morre e dá várias vidas para Jéssica, né? Uhum. É bem interessante isso. E aí a gente vai para a orgia, né? Que é a Jéssica, ela como ela tirou o perigo do veneno, ela tem que, ou ela vomitava, né? Ou alguém tirava do suor dela para poder ser o catalisador do veneno, para poder colocar lá nos odres, lembrando que eram vários, porque esses odres teriam que ser repassados para todo mundo que estava naquelas 20 mil pessoas, né? E a Reverenda Madre fala, esse é um dos poucos momentos em que eles podem ter prazer, eles podem se soltar, eles podem ter algum tipo de felicidade. Então, assim, uma outra coisa interessante de falar, claro que eu brinco muito que a orgia Fremen é sexo, drogas e rock and roll, né? Tem isso tudo. Mas só que a orgia Fremen não é uma coisa banal, não é uma coisa que era realizada a todo momento, né? Era algo ritualístico, era algo que eles faziam e se permitiu, realmente era um carnaval no sentido de não ter nenhum tipo de pudor, e eles já não tinham muito com relação a algumas coisas, mas ali era ninguém de ninguém. E quem quer ter uma ideia do que seria essa orgia, é só você lembrar de Matrix Revolution, tá? Em Zion, o Morpheus é o próprio Stilgar, não tem ali a cerimônia de droga, mas a galera solta uma rave lá e todo mundo começa a dançar. Rola uma ravezona lá. E a ravezona lá é também ninguém de ninguém. E acontece algo muito parecido, porque Matrix é muito inspirado em Duna, em que a Trinity tira o Neo do local lá, de tudo, da muvuca, e leva ele pro quarto, só eles dois. Então acontece a mesma coisa, claro, né? Matrix se inspirou em Duna, que a Chani retira o Paul da multidão. E aí eu quero que vocês falem um pouco o porquê que ela retirou, né, dessa multidão. E ela vai para um local mais
aconchegante, só para eles dois. E aí, muito provavelmente, ela é eu não tóxica. sei. Cara, mas ó, Mas não vai pra putaria, não. não, mas muito provavelmente o nosso menino Paul perdeu a virgindade aí, cara, porque Com certeza. não tem noção Um dele. menino macio desse do Ducado, rapaz. Não sei, perdeu a virgindade dele. E aí, Sim, Fred, sim. essa história de tirar esse ter Não, único... agora tirando a brincadeira, eu acho que até é uma forma mesmo de Shane já cria esse elo fortíssimo com o Paul, né? E eu acho que até tem essa questão de mesmo dizer assim, não é a primeira vez dele, não vai ser assim, sabe? No meio da loucura. Vamos, né? Vamos fazer no amor, né? Não... Também, né? O cuidado, né? O cuidado. Um maciozinho desse, né? Interessante, Rio, tu falou isso, o cuidado. Sabe o que me lembrou agora? Olha essa correlação que eu acho que tem tudo a ver. A Jéssica traz a Alia pra perto com cuidado. Ela tira daquela muvuca. Olha que interessante. Perfeito. A Jéssica tira a Alia daquela muvuca de pessoas que estão adentrando ali, querendo invadir o psique da criança que não tem noção. E a Shane tem essa mesmo também tem uma questão meio protecionista, né? Também. E ela é a Sayajina também. E ela é É uma função do arquétipo, de uma das possibilidades do arquétipo da grande mãe, que é essa a mãe que cuida, que nutre essa semente, né? A semente que no caso seria o Paul, seria essa semente, né? Enfim. Então, para impedir desse tumulto de informações que pode danificar a psique dele, ela vai lá e tira ele, faz sentido. E até porque, né? Quando as pessoas tomam ali a água da vida já transformada pela Jéssica, acontece esse abaixamento do nível egóico e as pessoas sentem essa orgia, ela é meio Sense8, não sei se vocês já assistiram Sense8. Sim, Sense8. Sim. Que é ele, sim, você não só as irmãs... dentro de si, você tá dentro do outro também, né, enfim. Da Sense8 das irmãs Wachowski, que também fizeram Matrix, que tem tudo a ver com... Tem tudo a ver com essa situação, né? E é legal que a Jéssica tá lá dopadona, né? Ela fala, né? Sou como uma pessoa cujas mãos foram mantidas dormentes, nenhuma sensação desde o primeiro instante de consciência, até que um dia a capacidade de sentir lhes foi imposta. Ela fala, veja, eu tenho mãos, mas todas as pessoas ao meu redor perguntam, o que são mãos? Muito parecido com as parábolas bíblicas de Jesus, né? Quando ele consegue atingir também o nirvana dele, né? E ele vai falando as parábolas que as pessoas também vão ouvir, não vão entender, né? Também tem toda essa questão de colocar. Assim, a experiência, esse tipo de experiências são experiências que transformam, às vezes, num nível muito profundo, né? Tanto quanto as experiências meditativas, né? E a gente vê que é um motivo narrativo que está em várias mitologias, né? Dessa transformação pela meditação, Jesus vai no deserto, fica 40 dias jejuando, né? Então tem essa alteração da sua percepção da consciência, ela tem um potencial transformador, né? E às vezes como você passa isso para as outras pessoas que não passaram por isso, né? Às vezes é impossível, né? Não cabe em palavras, as palavras falham na hora de passar essa informação, né? E Paul tomou, né? Lembrando que Paul tomou desse veneno, dessa droga, né? E ele também tá doidão, assim, ele tá meio que aéreo, mas ao mesmo tempo é interessante quando ele fala assim, quando a Fiona puxa ele pra um canto, aí ele fala assim, aí o Rio maldou bem, diz assim, a combinação de rigidez e maciez que ele sentia sobre o manto da menina aqueceu-lhe o sangue. Eita, Rio, adolescente aí, ó. A maciez. Oh, cara, que legal. E aqui é a primeira vez que ele chama ela de Ciaia, né? Isso. E ele sussurra pra ela, né? Minha primavera do deserto. E ela fala assim, quando a tribo partilha a água, estamos juntos, todos nós partilhamos. Eu sinto que os outros estão comigo, mas tenho medo de partilhar com você, Fred. Olha, ela com medo de... algo assustador nele. Ele é a que devora, né, as pessoas. Exato, já é aquela frase lá da introdução.
E tem a ver com esse símbolo que é projetado sobre o Paul, de Kwisatz Haderach, né? Desse poder presciente que é dado para ele, né? De uma maneira desequilibrada, né? Porque se a gente, né? Eu tenho... porque eu passo, claro, parto de pressupostos da teoria literária, então eu vejo as pessoas, às vezes, bastante após o filme, assim, discutindo, né? Nos fóruns da internet, e o povo questionando, não, mas o Paul não é um herói, ou o Frank Herbert critica os heróis. Eu acho que a gente tem que primeiro definir em termos literários o que seria o Paul ou não. O Paul, ele encaixa em todos os elementos de um herói. A questão é eu acho que o grande questionamento de Duna, e a gente não pode confundir autor com o que está escrito, porque se o autor quisesse dizer alguma coisa, ele teria escrito isso na obra, né? Enfim, o que ele diz depois, não importa, né? Mas ela ganha identidade só assim, em relação aos outros. Obra. Mas só deixa eu concluir assim, rapidinho, Rilon, desculpa. Só deixa eu concluir aí, que a questão é que a crítica de Duna não é a figura de um herói em si, não sobre o Paul, né, mas da gente projetar a necessidade de uma pessoa para concentrar todo o poder e o poder sobre o futuro. E a gente abdicar nós mesmos de lutar por esse futuro e falar, não, vai ser o que essa pessoa escolheu, enfim. Pode ir lá. O Hiro fala muito, aí eu quero que o Hiro complemente, que é uma coisa que também é interessante, que na realidade o Paul é um herói. Que herói, Hiro? Eu sempre falo isso. Mas eu já falei alguns episódios especificamente, isso. Porque eu acho que a gente, principalmente nos dias de hoje, né, com esse maniqueísmo dos filmes de super-heróis, Marvel e tal, a gente esquece o conceito histórico, o conceito clássico, literário, do fundamentalismo do herói, né? O herói, ele é grego. O termo a figura heróica, ela surge da Grécia. O Paul é grego, Atreides, né? Atreus. De Atreus, ou seja, ele é o clássico herói. Aí você fala assim, como assim? O clássico herói grego, que não é bom e nem é ruim, ele é humano. Quando a gente para pra lembrar de Hércules, Aquiles, Teseu, o próprio Édipo, né? Foram todos, o Édipo. Todos os personagens incríveis que passaram por grandes aventuras, mas são humanos, acima de qualquer coisa são humanos. Até o Hércules, né, que era o mais divino de todos os humanos, os heróis, ele era o mais falho entre eles, né? Então, a gente precisa ter esse entendimento que o Frank Herbert, ele brinca com o conceito do herói. Sim, Paul é o herói grego, o Paul é o herói em sua essência, o herói falho. E o Frank Herbert sempre escreveu sobre seres humanos, o quanto nós somos falhos na nossa narrativa, né? É o herói trágico, né? O herói da tragédia. É uma tragédia, né? No final das contas. Porque, por mais que... Gente, essa história não tem final feliz, sabe? Não tem happy end. Assim, eu não quero dar spoiler, porque eu lembro que em vários episódios eu me seguro muito que eu gravo com vocês. Eu me seguro pra não dar spoiler, é difícil. Até porque eu gosto mais do final, né? Lá do quinto e do sexto, e das viagens filosóficas que vão surgir lá, até porque o budismo se intensifica mais pro quarto, enfim. Né, que são áreas que eu gosto mais e que estão mais ligadas com a minha pesquisa, né? Mas é interessante isso porque eu até dei, na minha prova que eu dei sobre Duna, para os alunos, eu dei várias propostas, e uma era analisar o Paul enquanto herói. E só que assim, eles fazem uma faculdade de letras, estão no 4º ano de uma faculdade de letras, então eles têm conceitos literários para falar sobre isso. Sim. E um aluno trouxe uma comparação do Paul com não sei se vocês gostam do Attack on Titan, o anime, e mangá, né? Sim, nunca assisti, mas falam isso. Compararam o Paul com o Eren, né? A diferença que eu acho é que o Eren deliberadamente quis ir lá e matar todo mundo. O Paul não, né? Não. E esse é um ponto, porque o Paul tenta a todo momento impedir esse levantamento, essa força, né? Esse propósito terrível.
Só que acho que as pessoas esquecem que o Paul é uma engrenagem num mecanismo que é muito superior a ele. A gente tem um império colonialista, tem as Bene Gesserit manipulando todo o cenário, criando a figura do Paul. E se não fosse o Paul, ia ser quem? Ia ser alguma outra. Daqui a alguns 100 anos ia passar alguém, 200, 300 anos no universo do Duna. O tempo passa diferente também. Ia surgir alguma outra pessoa que ia levar essa jihad da mesma maneira, né? O que o Paul acaba sofrendo, porque ele tem a ubris dele de achar que ele seria capaz de parar essa força, né? Enfim. É interessante. E ele se culpa, né, direto sobre essa questão de comparar. Interessante que também aqui, quando ele tá com a Shani, ele começa a ver algumas coisas, né? Ele vê, como você falou, ele vê o Império, ele vê o Harkonnen. Ele começa a prever algumas coisas. Ele vê um Harkonnen de nome Feyd-Rautha que se atirava sobre ele, tal qual espada mortífera. Ele vê o Sardaukar vindo para Arrax para exterminar os Fremen. Ele vê a guilda conspirando e tramando, as Bene Gesserit nos planos de reprodução seletiva, e todos se concentrando, né, numa nuvens tempestuosas no horizonte de Paul. Então aquilo iria aparecer para o Paul, né? E seria contido apenas pelos Fremen e por seu Muad'Dib, o gigante adormecido que eram os Fremen, apostos para a sua cruzada feroz, né? E aqui para finalizar, ele fala assim: não há outro lugar para a paz. Ele começa a chorar, né? Porque como foi falado pelo Freud e pelo Hildo, ele não quer isso, né? E aí a Shani fala: pô, você tá chorando? Aí ela fala assim, né? Usou minha força. Você está oferecendo umidade aos mortos? Aos mortos de quem, né? Aí ele fala: aqueles que ainda não morreram. E aí ela fala uma coisa que é muito parecido com o que ela fala, depois vocês vão ver isso em Messias de Duna, que ela fala assim: então deixe-os viver enquanto é tempo. Que frase, né? Porque ele tá chorando, ele tá sendo aqui um nihilista já, assim. Vai morrer todo mundo, vou começar a chorar. E ela fala: cara, deixa pelo menos eles viverem, né? Assim, tu já tá determinando que eles vão morrer. Essa passagem é maravilhosa, né? Enfim. E aí no final, assim, que é a coisa mais legal, né? Ela diz que veio um filho, né? Ela vê um filho entre eles dois. E ela fala no final que não tá mais com medo. Ela fala: não estou mais com medo, Zul, olhe pra mim. Porque ele tava já, agora ele que tava, né? Veja o que você vê quando me abraça assim. Aí ele fala: o que você vê? Cara, isso é aquelas coisas mais lindas que eu já vi, assim, escrito. Ela diz assim: vejo nós dois oferecendo amor um ao outro, na bonança entre duas tempestades. É o que estamos destinados a fazer. Então ela diz que entre duas grandes tempestades eles vão ser muito felizes. É isso só que eles têm. Caracas, que coisa forte. Hildo, tô arrepiado. Caracas. Demais, cara. E é o que ele não fala, tem como, né, Pascoal? Ele fala: você é forte, Shani. Fique comigo. Cara, a Shani é o que eu falei, a Trinity pro Neo. Sem a Trinity, o Neo não é nada. De Matrix, né? A gente fazendo relação. O Paul sem a Shani, sem a Sayajina, sem essa que guia, como o Fred falou, né? Ele não é nada, ele não sabe o que vai ser. E o Paul também, pelo fato de ele carregar esse medo de milhões de mortes, ele tem 15 anos só. As pessoas esquecem disso ao jogar o Paul. Ele não tem uma vida ainda, ele não se apaixonou por ninguém. É a primeira pessoa que ele se apaixona, é a primeira relação sexual dele. Cara, é uma não vida... só a primeira pessoa que ele se apaixona é que ele já tinha se apaixonado, porque ele já viu ela, ele já conhecia ela, ele fala isso, né? Essa paixão é predestinada, né, cara? Essa paixão já foi escrita. Cara, então, por mais que a gente entenda depois, nos últimos livros, enfim, que a presciência tem a ver com essa projeção de significado, mas a gente não tem controle, e depois no Messias a gente vai ver um pouco desse tema, a gente não tem controle do que a gente vê. Né? E aí, o que a gente faz com o que a gente vê, né? Enfim, a gente tenta lidar com o que surge. Claro que e tem até uma dessas introduçõezinhas que tem nos capítulos, eu não lembro de qual capítulo depois eu posso até procurar, que o Paul mesmo fala, que o Muad'Dib, né? Aí no caso é o Muad'Dib já falando, que nós estamos fadados, alguma coisa mais ou menos assim, nós estamos fadados a repetir a violência dos nossos ancestrais, né? Então a gente imagina que essa projeção de significado, o que o Paul recebeu a vida inteira? É a guerra, vendetta, manipulação, planos dentro de planos, facada nas costas,
né? A família deles inteira sendo obliterada, eles sendo caçados. O povo está sendo oprimido, colonizado. O que vai surgir disso, né? Enfim, o que você consegue projetar que não é violento a partir disso, né? Enfim. Finalizamos aqui esse capítulo excepcional. Finalizamos mais um tomo de Duna, tá? Nós finalizamos o tomo 2, que é o Muad'Dib. Nós vamos agora para o livro 3º e final, né? A gente vai agora nos últimos, até o 48 capítulos. Estamos bem pertinho de finalizar o livro Duna. Mas, obviamente, vamos para as nossas considerações finais. Fred, muitíssimo obrigado por estar aqui mais uma vez, por essa companhia, um episódio realmente muito bom, muita conversa, muita coisa legal, e eu queria que você falasse as suas considerações finais, e se quiser deixar aí as suas redes sociais para a galera seguir, ou sua dissertação de mestrado, ou alguma coisa mais, fique à vontade para as suas considerações finais. Bom, eu acho, primeiro assim, claro, é um grande prazer estar aqui de volta, dando essas pinceladas, né, em alguns capítulos, sempre que possível. Adoro fazer parte, é bom também trazer essas discussões, até porque Duna é uma ficção científica que é muito relevante e que tem pouco material produzido sobre. É claro que agora com os filmes a gente já vê surgindo um monte de coisa, né? Mas Sim. Quando eu comecei a fazer a minha pesquisa, quando eu comecei a pesquisar Duna, já na graduação, há 10 anos atrás agora, já, enfim... o tempo passa rápido, né? Enfim, não tinha quase nada produzido, tinha muito pouca coisa, né? E você pensa, é um livro que fundamentou caminhos inteiros da ficção científica, né? Não só um livro, né? Uma série de livros, né? E que isso que me trouxe esse interesse para escrever sobre, né? Então, eu acho que Duna tem... o que eu amo de Duna é a profundidade filosófica assim, que traz, né? E essa profundidade filosófica que é escrita de uma maneira, né, que reflete essa própria profundidade filosófica, né? São perguntas que se fazem e que as respostas só trazem mais perguntas, né? Então é um grande devaneio filosófico e metafísico, né? E eu gosto muito disso da série de Duna no geral em relação a isso, né? É uma das coisas que mais me atraem. Das mídias sociais, Fred Negrini no Instagram, acho que é a única mídia que eu uso atualmente. Tenho Facebook, mas não uso. E não tenho TikTok. Então procurem quem quiser me procurar. A gente vai colocar aqui os links do Instagram do Fred para vocês seguirem, perguntarem, tirar algumas dúvidas. Poxa, Fred, foi mais uma vez uma grande alegria. Só a minha dissertação de mestrado, se vocês quiserem procurar também, tem. Deixamos o link aí, né? Vou deixar aí o link com vocês. Mas chama Sincronicidade e Presciência em Duna. E agora, no doutorado, eu tô pesquisando o Caminho Dourado, né, do Leto Atreides II, como, né, a minha interpretação é o Caminho Dourado como o caminho do meio do budismo, enfim, a ideia do caminho do meio no budismo Madhyamaka, e essa relação não dual com a realidade, né? Enfim, não vou também, né, porque senão vai demorar muito, não dá tempo. Grande Fred, muito obrigado. Vamos aqui passar para a grande Hildon, suas considerações finais, e se a pessoa quiser fazer um podcast como o DunaCast, que faz, Hildon? Rapaz, eu tô esperando que você que quer ter o seu podcast entre em contato comigo no @HildonOliver, né? Ou Hildon Oliver Art, né? Ou manda um e-mail pra gente também no Radiola Mecânica, manda mensagem pra gente, manda em qualquer canto, que a gente vai bater aquele papo e entender o melhor projeto pra gente transformar essa sua ideia, esse seu bate-papo em um podcast. Então entre em contato comigo que a gente pode fazer isso acontecer. E cara, tava com muita saudade, Pascal sabe que eu sempre falava assim, rapaz, tô com saudade. E eu sei que muita gente tava com saudade também.
E eu fico muito feliz, né, de saber disso, que as pessoas têm saudade, que as pessoas estão ali com a gente, acreditam no nosso trabalho, não nos abandonaram. Isso me deixa muito feliz. E num capítulo tão poderoso, né, a participação do Fred, para mim, maravilhosa. Em vários momentos aqui eu só ouvindo e ficando assim, caramba, isso, sabe? Então, que prazer. Obrigado, Fred, por trazer tantas análises, que às vezes a gente nem faz esses links, né? A gente tá ali lendo a obra, assistindo os filmes, e de repente tem tantas camadas, né, que a gente ainda não fez o link. Exatamente. E eu que agradeço a oportunidade, enfim, né? É sempre bom estar aí compartilhando, né? Até porque eu acho que se a gente se fecha muito num discurso universitário, também qual o sentido? É legal que as pessoas consigam ouvir. Isso. Né? E trazendo uma outra linguagem, né? Eu gosto de escrever, e às vezes as pessoas até reclamam que a escrita acadêmica é muito difícil. Eu vejo como uma questão estética. Eu gosto no sentido até artístico de escrever, mas é legal trazer também de uma abordagem que seja mais no tete a tete, né? Na língua falada, no informal e etc. Então vamos aqui às minhas considerações finais. Muito feliz de ter retornado, e estamos aqui com um episódio especialíssimo que o Hiro vai ter uma demorazinha para editar, porque isso aqui é quase 2 horas aqui de episódio. Mas acho que essa vontade. Domingo. Essa vontade represada aí de tanto falar, a gente falou bastante hoje, mas foi. Não podemos podar. Não podemos podar, e foi muito legal esse encontro. As minhas considerações finais é exatamente essa, que quando eu vou lendo Duna, sempre aparece uma coisa nova. Quando o Hildo falou, eu já linkei a história da Jéssica protegendo a Alia com a Shani protegendo o Paul, né, da multidão. Tão interessante isso, que eu nunca tinha pensado nessa correlação, e ela tá ali óbvia, assim, escancarada pra gente, né, e às vezes você lê e não entende, como o Duna ele é de uma profundidade assim, incrível. Total. Sempre vai descobrindo coisas novas. Então, agradeço a todo mundo. Pode falar. Eu só queria comentar que a gente tá lendo e vê todas essas nuances e essas perspectivas, e a gente ainda tem na academia um fundamentalismo arcaico, um dogma, né? De que as literaturas de ficção científica e de fantasia são de menos relevância, né? E ainda bem que temos hereges, né? Que estão aí lutando contra esses dogmas, né? Enfim. Então, agradeço a todo mundo que nos apoia, que nos ouve, que está com a gente aqui até agora. Voltamos. E até o próximo episódio. Até a próxima, pessoal. Não terei medo. O medo mata a mente. O medo é a pequena morte que leva à aniquilação total. Enfrentarei meu medo. Permitirei que passe por cima e através de mim. E, quando tiver passado, voltarei o olho interior para ver o seu rastro. Onde o medo não estiver mais, nada haverá. Somente eu restarei. Esse podcast é editado por Radiola Mecânica. radiolamecanica@gmail.com